Voltando com o acidente do trabalho, pessoal, no caso de doença ocupacional é muito difícil fixar o dia do acidente. A rigor, tecnicamente falando, o dia em que o segurado se tornou incapaz para o trabalho em razão daquela doença, ou o dia que ele morreu, acaso a incapacidade não tenha existido antes da morte, seria o dia do acidente. Só que essas doenças ocupacionais, elas progridem, a pessoa vai piorando, 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 piorando. E aí não se sabe exatamente o dia em que ela gerou incapacidade laborativa. E muitas vezes o dia em que se constata a incapacidade já existia antes. Sabendo da dificuldade de se estabelecer isto, o legislador ele foi sensível. No caso da doença ocupacional, tem 3 possibilidades de fixar o dia do acidente. O dia em que se descobriu a incapacidade laborativa, o dia em que se diagnosticou aquela doença ocupacional, ou o dia em que a pessoa foi segregada compulsoriamente, porque tem doença que é tão grave que a pessoa tem que ficar afastada. Dessas 3 possibilidades, para a maior proteção do segurado, aquela mais remota é que vai ser considerado dia do acidente, tem que constar lá na CAT. Nesse sentido, vamos ver o artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso da doença profissional ou do trabalho, primeira possibilidade, data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Segunda possibilidade, dia da segregação compulsória. Terceira possibilidade, o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo o que ocorrer primeiro. Então, a data mais remota dessas 3 possibilidades, para a maior proteção do segurado, é que vai ser considerado o dia do acidente, no caso da doença ocupacional. Com isso, nós fechamos a parte teórica dos acidentes de trabalho. As questões envolvem do artigo 19 ao artigo 23. Nunca vi questão de acidente de trabalho que fosse necessário estudar o regulamento, que praticamente copia a lei nessa parte. Ou vem no texto legal do 19 ao 23, ou vem algum caso prático para poder você estabelecer esses conhecimentos. E é nessa linha que nós vamos trazer, no nosso momento questão, a 15ª questão do nosso curso. Vamos lá? Essa questão 15, ela veio na prova de perito médico do INSS em 2012. Diz o seguinte, é um caso prático. Por motivo de disputa relacionada ao trabalho, o empregado Antunes sofre agressão física intencional de terceiro, Marcos, no refeitório da empresa durante o seu horário de almoço. Já está dando toda a dica. Agressão de colega ou de terceiro por disputa relacionada ao trabalho é acidente de trabalho por equiparação, evidentemente desde que gere morte ou incapacidade laborativa. E no horário da refeição ou da satisfação de necessidades fisiológicas, conforme o próprio artigo 21, naquele parágrafo 1º, o segurado é considerado no exercício do trabalho. Então, tudo está indicando, e olha que eu já tenho uns mais de ano que eu não vejo essa questão, que o Antunes sofreu acidente de trabalho por equiparação. Tudo está indicando isso. Vamos ver se é. Em razão da desavença, Antunes fraturou o dedo da mão direita, o que lhe ocasionou redução temporária da capacidade para o trabalho. Matei a charada. Quebrou um dedo e teve redução da capacidade temporária para o trabalho. Teve uma lesão física e teve incapacidade para o trabalho, que pode ser total, parcial, definitiva ou temporária. A questão diz que tem. Então aqui, com certeza, é um acidente de trabalho por equiparação. Nessa situação, nos termos da legislação previdenciária, pode-se afirmar que nosso amigo Antunes, letra A, não sofreu acidente de trabalho por estar em horário de refeição, portanto não está trabalhando. No horário de refeição na empresa, ele se considera no exercício do trabalho. Parágrafo 1º do artigo 21, conforme já estudamos. Por esse motivo, a letra A é falsa. Letra B. Não sofreu acidente de trabalho porque a agressão foi provocada por terceiro e não colega de trabalho ou outro empregado da empresa. Errado. Artigo 21, inciso 2, pode ser uma agressão por colega ou terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, a letra B também é falsa. Letra D. É portador de doença profissional que se equipara a acidente de trabalho. Em algum momento foi dito que Antunes tem doença profissional? Quebrar um dedo é doença profissional? Não. Não tem nenhuma doença aqui, tem uma lesão no dedo. Doença não se confunde com lesão. Então, em nenhum momento tem uma doença de profissão. Por isso que a letra C foi considerada errada. Letra D. Sofreu evento equiparado a acidente de trabalho para os efeitos da Lei 8.213, ex alternativa verdadeira. Ok?
Finalmente, a letra E. Vamos lá? Não sofreu acidente de trabalho porque a lesão foi pequena e a redução da capacidade de trabalho foi temporária. Eu falei para vocês que não importa a lesão, desde que ela gere incapacidade laborativa, temporária ou parcial, ou total, definitiva ou temporária. Tendo incapacidade laborativa, tem acidente de trabalho típico ou por equiparação. Ok, pessoal? Fechamos esse tema importante. Eu iria até ver com vocês agora os dependentes dos segurados, mas é um tema maior, eu não quero quebrá-lo em duas partes por questões didáticas. A gente vai deixar o estudo dos dependentes dos segurados para a próxima aula, porque eu posso estudar sem nenhum prejuízo antes o período de graça. E é esse o tema da vez. Período de graça, artigo 15 da Lei 8213, tema basilar, tema típico nas provas de direito previdenciário. Nós já estudamos e vimos que a marca da Previdência brasileira é a contributividade, que adotamos o modelo alemão. Muito embora, em várias situações, a contribuição previdenciária não é recolhida, mas a lei presume o seu recolhimento. A exemplo do empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual que trabalha para uma PJ, em que se presume o recolhimento feito pela empresa obrigada, mesmo que a empresa de fato não tenha recolhido. Essa presunção legal também beneficia o segurado especial. Então, nós temos uma contributividade da Previdência Social brasileira. Se não tem contribuição efetivamente recolhida, e quem é que tem que efetivamente recolher a contribuição? Sob pena de não se filiar. Contribuinte individual que trabalha por conta própria e segurado facultativo. Ou se não tiver a contributividade presumida, a exemplo de um empregado que perdeu o seu emprego, aí a pessoa acaba perdendo a proteção previdenciária. Porque o segurado é aquele que paga efetivo ou presumidamente um tributo chamado contribuição previdenciária. Só que essa situação pode ser muito cruel. Imaginem um empregado. João é um empregado há mais de 15 anos, trabalha para aquela mesma empresa. E de repente a empresa está em crise, faz um corte, João já com 40 anos de idade, João é despedido. Já pensou se no momento em que João deixa de ser empregado, no momento mais difícil de sua vida, em que ele tem uma esposa e 2 filhos para sustentar, a empresa virou as costas para o João. Se a Previdência, através do INSS, fazê-lo, seria algo que não seria solidário. No momento mais difícil da sua vida, considerando que João não conseguiu outro emprego e não tem dinheiro para recolher como segurado facultativo, o INSS não pode lhe virar as costas. É aqui que entra o artigo 15 da Lei 8.213 de 1991. Existem lapsos temporais em que o segurado não paga nenhuma contribuição previdenciária, nem efetiva, nem nos casos presumidos por lei. Mas ele conserva a qualidade de segurado. Esses prazos estão no artigo 15, que é chamado pelo próprio INSS internamente, pela doutrina, de período de graça. E o nome é bem sugestivo, é um nome fantástico. Período de graça, período em que o segurado tem proteção previdenciária para ele e, via de consequência, garante proteção previdenciária para os seus dependentes, de graça, sem pagar, efetiva ou presumidamente, nenhuma contribuição previdenciária. E durante esses prazos em que existe proteção previdenciária de graça, nós temos aqui a força do princípio da solidariedade. É o princípio da solidariedade afastando temporariamente o princípio da contributividade que marca a Previdência Social. E esses prazos, os chamados períodos de graça do artigo 15, é um tema básico de prova. A gente vai estudar aqui um por um, e teremos aqui, inclusive, um momento de questão envolvendo uma questão sobre período de graça, que é um tema comum nas provas do INSS. Vamos lá? Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Mantém a qualidade de segurado independentemente, voltando aqui para mim, independentemente de contribuições. Mantém a qualidade de segurado independentemente de estar pagando as contribuições previdenciárias. O primeiro caso é um caso que é aberto. Ele não tem um limite máximo. É o único caso aqui que não tem um limite máximo de número de meses. Vamos ver na tela? É o inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Quem está recebendo um benefício previdenciário
conserva a qualidade de segurado. Até quando? Até quando estiver no benefício previdenciário. E aqui, na parte do plano de benefícios, em vários e vários momentos eu vou chamar conhecimentos do plano de custeio. O estudo do plano de custeio que nós vimos e fechamos hoje é pressuposto para o estudo do plano de benefícios. Isso porque a parte de custeio repercute aqui. Nós vimos que não há desconto de contribuições previdenciárias sobre os benefícios pagos pelo INSS no regime geral de previdência social, vírgula, salvo o salário maternidade, que é o único benefício previdenciário que integra o salário de contribuição. Assim sendo, enquanto o segurado estiver recebendo o benefício previdenciário, salvo o salário maternidade, ele não vai estar pagando contribuição previdenciária. Se eu estou há 5 anos em gozo de um auxílio-doença, afastado do trabalho, eu estou pagando contribuição previdenciária? Não, porque não desconta a contribuição previdenciária sobre auxílio-doença. Mas mesmo sem pagar contribuição previdenciária, eu conservo a qualidade de segurado porque eu estou em gozo de um benefício previdenciário. Então, esta hipótese do inciso 1 é o único que não tem um período máximo de prazo. Ok? O inciso 2 traz o chamado período de graça básico para os segurados obrigatórios. Durante os primeiros 12 meses, após a cessação do pagamento das contribuições previdenciárias, o segurado conserva a sua qualidade, mesmo sem pagar novas contribuições. São 12 meses de proteção previdenciária de graça, sem nenhum tipo de nova contribuição previdenciária vertida. Vamos ver aqui na tela. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições para o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Quem deixa de exercer atividade remunerada é o segurado obrigatório. Então, nosso amigo João, que trabalhou por 15 anos para uma empresa, carteira assinada, tudo comprovado, perdeu o seu emprego. Nos 12 primeiros meses, ele continua sendo segurado. Ele garante proteção previdenciária para si e para a sua família, sem necessitar recolher nenhuma contribuição. Assim sendo, o João vai ter 12 meses de cobertura previdenciária de graça. Vai ter 12 meses de período de graça. Mas, para os segurados obrigatórios, o período de graça ele pode ser maior. Ele pode chegar a 24 ou a 36 meses, a depender. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 15, o segurado que tiver mais, ou seja, a partir de 121 contribuições previdenciárias, o que dá de mais de 10 anos, pagando a contribuição sem ter perdido a qualidade de segurado, ele ganha uma prorrogação em 12 meses na qualidade de segurado. O exemplo que eu dei, o João tinha 15 anos pagando a previdência enquanto segurado empregado. Ele tem mais, 15 anos dá 180 contribuições. Então o João tinha 180 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade de segurado. Assim sendo, o João faz jus à prorrogação do parágrafo 1º. E o seu período de graça vai ser dobrado. Não vai ser de 12, vai ser de 24 meses. Assim sendo, após a cessação das contribuições, o João tem 24 meses de proteção previdenciária de graça, porque no caso concreto incidiu a prorrogação do parágrafo 1º. Vamos conferir aqui na tela. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Tem que ser mais, a partir de 121 contribuições. Mas existe uma outra prorrogação, e esta outra prorrogação independe da anterior. Elas são autônomas. Esta prorrogação do parágrafo 2º é apenas para o empregado e para o doméstico. São os únicos segurados obrigatórios que vão se aproveitar dela, porque são os únicos que têm vínculo de emprego. Se o empregado ou empregado doméstico perde o seu emprego e registra esse desemprego involuntário no Ministério do Trabalho,
ele consegue uma prorrogação de 12 meses. Nesse sentido, vamos ao parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Na atualidade é Ministério do Trabalho e Emprego e não mais Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Ministério da Previdência Social é exclusivo, não divide mais a pasta com um ministério. Então é Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse caso, vamos supor que o João perdeu o seu emprego, foi no Ministério do Trabalho, registrou desemprego involuntário, tanto que ele está recebendo o benefício do seguro-desemprego. E aí o João, além de ter direito à prorrogação do parágrafo 1º, vai ter direito à prorrogação do parágrafo 2º. Ou seja, 12 mais 12 mais 12. O João vai ter um período de graça equivalente a 36 meses. Ele vai ficar 3 anos sem precisar pagar contribuição previdenciária e vai conservar a qualidade de segurado para si, garantindo proteção previdenciária para ele e para os seus dependentes. Professor, mas se passarem os 36 meses e o João não arrumar nenhum emprego, nenhum trabalho e não recolher como segurado facultativo, aí vencidos os 36 meses, sem nenhuma nova contribuição ser paga, o que vai acontecer? O João vai perder a qualidade de segurado. Ok? Mas aqui, em relação a esta prorrogação do parágrafo 2º, é necessário fazermos um estudo jurisprudencial. Vamos supor que o João, ele perdeu o emprego, mas ele não registrou o desemprego involuntário do Ministério do Trabalho. Mas ele provou por outros meios que foi mandado embora pela empresa. Ele juntou, vamos supor, o termo de rescisão de contrato de trabalho. A pergunta que eu faço para vocês, tem que ter mesmo o registro do desemprego no Ministério do Trabalho ou outros meios de prova podem comprovar o desemprego do João? O INSS só aceita, de acordo com a sua normatização interna, a IN 45, só aceita o registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas a jurisprudência da TNU e do Superior Tribunal de Justiça admitem outros meios de prova para demonstrar o desemprego. E aí, se vier na sua prova uma questão de jurisprudência, aí você vai seguir o STJ dizer que os outros meios de prova são aptos para essa prorrogação de 12 meses, além do registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse sentido, na TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, nós temos a súmula 27, que diz que a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios de prova. E a terceira seção do STJ aderiu ao entendimento da TNU ao admitir que a comprovação do desemprego seja feita por outros meios de prova, além do registro no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de prorrogação do período de graça do segurado obrigatório em 12 meses. Esse julgamento foi a petição 7.015 de março de 2010. Então fiquem atentos para uma questão que exija um conhecimento jurisprudencial. Em relação ao segurado facultativo, o seu período de graça é de apenas 6 meses. E neste caso, por falta de previsão legal, o período de graça do segurado facultativo não é prorrogado. Nesse sentido, vamos ver o inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, no caso do segurado facultativo. Então, segurado obrigatório, 12 meses, mais 12 meses se ele tiver mais de 120 contribuições, se nunca ter perdido a qualidade de segurado, mais 12 meses se for um empregado ou um doméstico que perdeu o emprego e tem registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, sendo admitido outros meios de prova do desemprego de acordo com o entendimento do STJ e da TNU. Para o segurado facultativo, o período de graça é de apenas 6 meses sem prorrogação. Já os outros casos, inciso 3, inciso 4 e inciso 5, são os que eu chamo de casos especiais, que é o preso, o doente com segregação compulsória e aquele que foi prestar serviço militar nas Forças Armadas. Esses 3 casos têm aplicação tanto aos segurados obrigatórios quanto aos segurados facultativos. É por isso que são os casos especiais. Vamos fazer o seu estudo aqui agora. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação.
o segurado acometido da doença de segregação compulsória. Vamos supor que o empregado de uma empresa ele fica maluco, mas é aquele maluco perigoso, que tem até o risco de matar alguém. E aí ele vai para um manicômio judiciário e fica lá por 8 anos, aquelas camisas de forças horrorosas que a gente vê em novela. E aí, durante os 8 anos, já quando ele foi segregado, ele era segurado, ele continua como segurado durante os 8 anos. E aí vamos supor que ele ficou bom, ou pelo menos já consegue ter um convívio social sem risco para os outros. E ele é colocado em liberdade. Aí é que vai começar a correr, durante 12 meses, o período de graça dele. Se nos 12 meses após o seu livramento ele não pagar nenhuma nova contribuição previdenciária, o que vai acontecer? Ele vai ter a chamada perda da qualidade de segurado. Ok? O inciso 4 é o preso. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Na verdade, não é retido, é um erro da lei previdenciária, é detido. Segurado obrigatório ou facultativo, tanto faz. Mata a esposa. É condenado, fica 20 anos vendo o sol nascendo quadrado. Como na época que ele foi preso ele era segurado, pode ser obrigatório ou facultativo, ele conserva a qualidade de segurado dele durante toda a prisão. Depois que ele sair, um livramento condicional, por exemplo, vai começar a correr por 12 meses o seu período de graça. 12 meses após a soltura, em não tendo havido o recolhimento de nenhuma nova contribuição previdenciária, o que vai acontecer? Ele vai perder a qualidade de segurado da Previdência Social. Ok? E o próximo caso, que é o único de 3 meses. Ó. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar o serviço militar. Quase me jogaram nessa, eu tive que ir para o CPOR, eu lembro que com 17 anos de idade eu já estava no primeiro semestre da Faculdade de Direito, quase me levaram no serviço militar obrigatório, graças a Deus eu não consegui fazer aquelas benditas flexões. E aí vamos supor o segurado obrigatório vai lá para o serviço militar obrigatório, fica lá alguns anos. Durante o tempo que ele fica lá, ele conserva a qualidade de segurado do regime geral de Previdência Social. Aí quando ele for licenciado, ele vai ter um período de graça bem curto, de apenas 3 meses. Vencidos os 3 meses após o seu licenciamento da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ele vai perder a qualidade de segurado do regime geral, acaso não verta nenhuma nova contribuição previdenciária. Esses são os lapsos temporais, pessoal, do período de graça. E aí fica fácil para a prova. Você lembra? O único de 3 meses é quem é dá duro, serviço militar. 6 meses é o segurado facultativo. 3 meses serviço militar, 6 meses segurado facultativo. E todos os outros casos que nós estudamos são o mesmo prazo, o prazo de 12 meses. O parágrafo 3º diz que durante os prazos previstos nesse artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Se durante o período de graça o segurado fica inválido, ele vai ter aposentadoria por invalidez. Se ele morrer, a sua família vai ter direito à pensão por morte. Isso porque, em regra, o benefício previdenciário só é concedido a uma pessoa que conserva a qualidade de segurado ou a um dependente de um segurado. Aquele caso do João. Se durante os 36 meses, que for o período de graça que nós calculamos aqui, se o João morrer dentro dos 36 meses, a família vai ter pensão por morte. Se o João ficar inválido durante os 36 meses, ele vai ter aposentadoria por invalidez, porque o evento que gerou morte ou invalidez ocorreu dentro do período de graça, enquanto ele era segurado. Mas se ele morreu após os 36 meses do período de graça, ou ele ficou inválido após os 36 meses, não vai ser concedida nem aposentadoria por invalidez, nem pensão por morte. Porque a pessoa que ficou inválido é um ex-segurado, porque João não estava mais dentro do período de graça. A pessoa que morreu não era mais um segurado, era um ex-segurado. É por isso que é extremamente importante conservar a qualidade de segurado. Porque, regra geral, o benefício só é concedido a um segurado ou ao dependente de um segurado. Essa regra só é raramente flexibilizada. E é justamente sobre essa flexibilização que a gente vai falar. Existem 3 aposentadorias, na forma do artigo 3º da Lei 10.666 de 2003, lei essa que foi forçação de barra do STJ, que positivou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, que nós vamos estudar.
Essas 3 aposentadorias por idade especial ou tempo de contribuição podem ser concedidas a pessoas que já perderam a qualidade de segurados, desde que os demais requisitos sejam cumpridos. E aqui é uma exceção, não precisa manter a qualidade de segurado para ter direito a essas 3 aposentadorias, desde que os demais pressupostos legais sejam cumpridos. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial, conforme nós veremos aí no momento oportuno. Eu deixei uma tabela aqui que fica nos nossos livros. Vejam que a gente coloca aqui regra geral, 12 meses, né, de segurados obrigatórios, mais 12 meses registro no Ministério do Trabalho, ver súmula 27 da TNU, mais 12 meses, mais de 120 contribuições, sem ter perdido a qualidade de segurado, 6 meses facultativos, 12 meses doença de segregação compulsória, 12 meses livramento do preso e 3 meses após o licenciamento das Forças Armadas. Essa tabela meio que simplifica tudo que nós estudamos até agora a respeito do período de graça. Nós vamos fechar com o momento questão, aquele momento aí mais aguardado por nós todos. Vamos trazer uma questão sobre o tema da prova de técnico do INSS em 2012. A Maria trabalhou de 2 de janeiro de 1990 até 2 de fevereiro de 2005 como empregada de uma empresa, desligando-se do emprego para montar um salão de beleza. De 90 até 2005, e essas contas são necessárias, na parte dos benefícios a gente vai trazer várias questões, dá cerca aí de 15 anos. Tem 15 anos e um pouquinho que a Maria tem, 15 anos e um mês como segurada empregada de uma empresa. A Maria, ela pediu desligamento da empresa para quê? Para montar um salão de beleza. Então nós temos uma empregada que pediu demissão, que tem 15 anos e um mês de vínculo empregatício para trabalhar por conta própria montando um salão de beleza. Essas são as informações. E toda questão de prova você tem que estar distrito a buscar a resposta com base nas informações que você tem. Em regra, você não pode inovar. Você tem que dar a resposta com base nessas informações. Uma empregada, 15 anos e um mês de emprego, pediu para sair porque ela quer montar um salão de beleza. Vamos lá? Apesar de ter passado a categoria de contribuinte individual, que ela passou a trabalhar por conta própria, ela deixou de recolher contribuições para a Previdência Social durante 2 anos, até fevereiro de 2007. Então, ela se inscreveu como contribuinte individual, mas deixou de recolher as contribuições previdenciárias. E aí, a questão fala que a Maria deixou de recolher contribuições para a Previdência Social durante 2 anos, até fevereiro de 2007. Nessa situação, o período de graça de Maria é D. E a questão quer saber qual é o período de graça de Maria. Qual é o período de graça de um segurado obrigatório que deixa de trabalhar? Vamos ver aqui na tela. 12 meses. Então a gente sabe que a Maria, 12 meses, ela já tem. A Maria tem mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade segurada. Vejam, ela trabalhou de 1990 até 2005. Mais de 15 anos, mais de 180 contribuições. Assim sendo, a Maria tem mais de 120 contribuições, sem nunca ter perdido a qualidade segurada. Então, a Maria tem a prorrogação do parágrafo 1º, mais 12 meses. Então, até o momento, nós temos 24 meses de período de graça. E a outra prorrogação diz que tem que ter desemprego registrado em Ministério do Trabalho. Em algum momento falou que ela tinha desemprego registrado em Ministério do Trabalho? Não. Em algum momento disse que ela aprovou o desemprego por outros meios de prova? Não. Inclusive a Maria, ela quando deixou de recolher já estava como contribuinte individual. E aquela prorrogação de 12 meses do desemprego involuntário é só para empregada e para doméstica. Assim sendo, nós podemos concluir que aquela prorrogação do parágrafo 2º não se aplica a Maria. E na minha interpretação, o período de graça da Maria é de 24 meses. E será que a minha interpretação foi a mesma interpretação do examinador? Foi sim. Alternativa correta, letra B de bola, 24 meses. Muita gente na época marcou 36. Só que as pessoas erraram, porque a questão não falou em nenhum momento que ela tinha desemprego registrado no Ministério do Trabalho. Não disse que provou desemprego por outro meio. E o pior, quando ela deixou de recolher, ela estava como contribuinte individual.
E aquela prorrogação de 12 meses pelo desemprego não se aplica a contribuinte individual que não tem vínculo de emprego. E aí, na época, eu falei, gente, é letra B mesmo, não vejo fundamento para recorrer para 36 meses. Esse foi o nosso momento questão. Fechamos aqui a 7ª aula para técnico do INSS 2014. Próxima aula, nós vamos começar por um assunto fundamental, que são os dependentes dos segurados. Não se esqueçam de fazer o estudo doutrinário e pelo texto legal que nós vimos aqui hoje. Essa parte, nós temos um capítulo na sinopse chamado Regras Gerais do Plano de Benefícios e de Serviços